Estamos recebendo hoje aqui no site O Blumenauense o delegado da divisão de roubos da DIC de Blumenau, Egídio Ferrari. Foi através do seu trabalho que foi desmantelada uma quadrilha de carros de luxo, presos 2 jovens que assaltaram e roubaram um homem no estacionamento de uma cooperativa no bairro Glória, além de prender um homem de 37 anos apontado como líder de uma quadrilha que fez arrombamentos em caixas eletrônicos no estado. Esses são apenas 2 casos que me lembro do trabalho que foi iniciado em dezembro de 2016. A divisão foi reativada depois que o governo do estado enviou policiais civis. Agradeço por participar desse programa, é um grande prazer recebê-lo. E eu acho que a população está muito feliz com esses bons resultados. No caso dos carros de luxo, foi um trabalho de investigação que demorou quanto tempo? Bom, eu também quero agradecer a oportunidade, né, o convite e o prazer de dizer que estou aqui também conversando com você. A primeira investigação mais complexa que nós trabalhamos agora na reativação da divisão de repressão a roubos foi realmente essa quadrilha que nós prendemos. A primeira ação ocorreu ali em 17 de janeiro deste ano, porque quando assumi em 1º de dezembro e fizemos uma análise, né, do mapa criminal, digamos assim, de Blumenau, realmente assustava o número de ocorrências de roubos de veículos no município. Então coloquei como prioridade para a equipe que nós nos debruçássemos sobre esses crimes e conseguíssemos identificar essas pessoas. Então, em janeiro, nós conseguimos localizar num sítio no município de Mirim Doce, no Alto Vale Catarinense, onde estavam sendo guardadas 5 caminhonetes de luxo, caminhonetes ali que valiam mais de 150 mil reais cada uma, e conseguimos também prender a maioria dos membros dessa quadrilha. Em consequência, os mandados já haviam sido inclusive pedidos e representados aqui ao Poder Judiciário de Blumenau. Nos dias seguintes nós fomos cumprindo, e dando sequência à operação, por isso que teve mais fases, com a recuperação de outros veículos e a prisão também de outros envolvidos. Hoje ainda temos um foragido da Justiça, ele conta com mandado de prisão expedido em seu desfavor, mas a equipe também continua aí o acompanhamento e tenho certeza que mais cedo ou mais tarde ele vai ser preso. Essas quadrilhas, ou essa quadrilha, ela estava trabalhando há quanto tempo aqui em Blumenau? Vocês conseguiram apurar? Sim, na verdade os contatos iniciaram no início do ano de 2016, justamente porque o receptador desses veículos ele é proprietário de uma loja de importação de peças, na verdade é uma loja de fachada, em São Miguel do Oeste. Esse senhor ele já havia sido preso em 2011 pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, com mais de 140 peças de veículos diferentes, todos do estado do Rio de Janeiro, em São Miguel do Oeste, e nós identificamos esse proprietário como sendo a pessoa que solicitava, que encomendava os veículos. Então ele vendia praticamente, eram caminhonetes, e o pessoal aqui com sede, o núcleo principal da quadrilha era Blumenau, mas também com ramificações no litoral, por isso que muitos furtos e muitos roubos ocorreram nos municípios de Itapema e Balneário Camboriú, principalmente a área de Itapema. Todos esses veículos passavam por Blumenau primeiro, depois eram encaminhados a esse sítio em Mirim Doce, ali permaneciam até que o comprador final ele desse o ok, e aí o pessoal levava o veículo até lá, recebia o dinheiro pela compra, pela venda do carro, e ele fazia o desmanche ali, provavelmente em poucas horas até, fazia o desmanche daquele carro e colocavam as peças que fica difícil rastrear, porque não possui uma numeração de série, por exemplo, uma porta ou qualquer outro cinto de segurança, para-choque, qualquer dessas peças. Ele possui uma loja de mais de 3 andares lá no município, é uma das maiores de toda a região do oeste catarinense, e ali ele fazia o comércio e comercializava as peças dessas caminhonetes roubadas. Impressionante. Se não trabalha com a receptação, a melhor forma de combater é justamente aonde que eles ganham dinheiro. Exatamente. O nosso foco principal era ver, identificar para onde eram levados esses veículos. Não adianta, porque autores dos crimes
eram vários. Né? Por exemplo, foram 9 pessoas identificadas, mais 2 adolescentes. Então tinha 11 pessoas, pelo menos, que foram identificadas por nós. E desses 11, a grande maioria eram aqueles que faziam os furtos ou os roubos. Então você veja, são 11, e apenas um era responsável por receber todos os veículos. Ele havia encomendado 20 caminhonetes. Né? Chegou a receber 11 delas. Chegaram a 11, era o total. Como nós tiramos 5, ele chegou a receber 6 dessas caminhonetes e fazer o desmanche e o comércio dessas peças no estabelecimento comercial. O senhor citou adolescentes e a gente percebe nas notícias que a gente divulga diariamente muita presença dos adolescentes, né? Tanto na questão das drogas como na questão dos assaltos e roubos quando são presos. E é um problema difícil, né, de tratar, porque a apreensão do adolescente é por um determinado período e, infelizmente, a maioria das vezes eles acabam voltando a cometer os crimes. É muito complicado trabalhar quando você tem uma reincidência tão grande de adolescentes presos, apreendidos e logo depois soltos, e acontece muito de encontrar o mesmo menor infrator? Sim, muitas vezes. Né? Para ter uma ideia, nós, em menos de uma semana, nós apreendemos o mesmo adolescente em 2 vezes distintas. Porque a lei ela prevê a apreensão do adolescente quando em flagrante delito, pela autoridade policial, apenas quando tiver crime grave, né, utilizando ameaça ou violência contra a pessoa, né, ou pela reiterada depois ações dele. Mas essa reiteração de ações depende do Poder Judiciário expedir um mandado de busca e apreensão e internação desse adolescente. Então a autoridade policial ela vai prender realmente quando tiver uma grave ameaça ou uma violência contra a pessoa. Né? E ainda assim, muitas vezes, ele não fica preso, não fica apreendido, né, na verdade, porque talvez esse adolescente não possua outros antecedentes ainda. Né? Então realmente o nosso trabalho dificulta, porque a expressão muito utilizada é enxugar gelo. Né? Ele volta para as ruas e ele volta para o crime. É que o nosso Código Penal é muito antigo. Né? A nossa legislação em si, o Código Penal é o grande cerne de toda da parte legal, né, que nós usamos. A grande maioria dos crimes estão lá previstos. Até lembrando, né, que não é a polícia que solta. A polícia cumpre o papel dela de combater o crime ou de ir atrás. Existe mais uma fase aí. Por exemplo, quando a polícia militar, né, captura alguém na rua em flagrante delito, ela encaminha a autoridade policial na delegacia de polícia civil. Então, muitas vezes ali o delegado de polícia já determina a soltura das pessoas. Por quê? Porque a lei não prevê que fiquem presas. Né? Então, isso tem que ficar muito claro. E quando o delegado lavra o flagrante, vai para o juiz para analisar se é necessário aquela pessoa permanecer presa. Né? Uma coisa é ela ficar presa, outra é responder o processo. Então, em todos os casos, eles respondem aos processos, mas a nossa legislação, e vai caminhando cada vez mais com as alterações processuais, né, e legislativas, infelizmente, para esse caminho que parece sem volta, que cada vez mais beneficia, né, o criminoso, beneficia os presos. Então, ele vai responder o processo em liberdade. E, por exemplo, muitas vezes as decisões mencionam que eles não possuem antecedentes criminais. E os antecedentes, na verdade, é somente quando ele possui uma sentença condenatória definitiva. Né? Ou seja, todos os recursos já foram esgotados e ele já foi condenado, não há mais, né, forma de modificar aquela decisão. Então, isso é a reincidência, né, tecnicamente falando. Então, ou seja, se ele foi preso, mas não passou por todo esse processo, não é considerado oficialmente uma reincidência. Vamos supor, se dentro aí de 6 meses, 1 ano, ele tiver 10 prisões, ele tecnicamente ainda é primário, porque eu tenho certeza que em 1 ano não há o julgamento definitivo aí do processo, né, daquele primeiro processo dele, né, que foi preso e respondeu por aquilo. Por isso a dificuldade. E hoje em dia, eu até ouso dizer que são raras vezes que nós não encontramos o envolvimento de adolescentes, né, nessas quadrilhas. Como disse o Código Penal muito antigo, década de 40, né, então não previa ali as organizações criminosas. Antigamente eram as pessoas que saíam, cometiam furto,
mas depois ele viu que aquela vida não valia a pena, que as leis eram rígidas, né, que o delegado deixava na delegacia 2, 3 dias, né, para que ele realmente visse que aquilo não era bom. Com todas essas alterações, hoje as quadrilhas se ramificaram, né, se profissionalizaram e hoje são pessoas profissionais do crime. Mas nós não temos a legislação para lidar com esses profissionais do crime, né, atualmente no Brasil. Quais são os principais crimes que a divisão atende? Bom, a Divisão de Investigação Criminal é prevista por uma portaria do governador do estado e ela existe em todas as delegacias regionais de Santa Catarina. Em Blumenau, nós temos atribuição para atender desde as comarcas, a comarca de Gaspar, pega o município de Ilhota, até a comarca de Ascurra, ou seja, até o município de Rodeio. Então, nessa portaria também existem os crimes, né, cuja atribuição é de investigação da DIC. São os crimes mais graves, para resumir, né, são os homicídios, latrocínios, sequestros, né, roubos a banco, né, basicamente esses crimes, as organizações criminosas e o tráfico de drogas. Então a divisão ela tem essa atribuição, ela pode atuar em toda essa, né, região territorial dentro da Delegacia Regional de Polícia de Blumenau, né, terceira região policial chamada. Então nós atuamos nesses crimes mais graves, mas basicamente a gente limita aqui a nossa ação ao município de Blumenau, porque todas essas delegacias que citei em outras comarcas, existem ali as delegacias e os setores de investigação de cada delegacia de comarca. Mas nós costumamos também prestar apoio para essas delegacias, né, seja na troca de informações, ou seja também depois no cumprimento de mandados, quando expedidos pelas outras comarcas e o Poder Judiciário dessas comarcas. A delegacia, ou a divisão de inteligência, e essa palavra inteligência, ela... O que é mais importante dentro de uma divisão dessas, no sentido de que o que faz a diferença para que vocês consigam as informações e possam trabalhar de uma forma bastante genérica, né? Representando essa questão mesmo da inteligência, da busca, do trabalho, da troca? Bom, como disse, a divisão ela é uma delegacia especializada. E quando nós especializamos o nosso trabalho, né, seja em qual área for, nós conseguimos ir do início, né, até o fim daquele caso, né? Ou seja, por que aconteceu, quem são os envolvidos e como nós vamos fazer para aquilo, para dar um fim, né, naquele tipo, de cometimento de crimes, por exemplo. Então, vou citar o exemplo mais uma vez do roubo. Né? Se fosse uma delegacia apenas com a atribuição de investigar o roubo de veículo, né? No caso da quadrilha de caminhonetes, nós começamos com um roubo, né? O roubo de um veículo, um Toyota Corolla, que foi roubado em Blumenau. Ali nós começamos a identificar. Se fosse uma delegacia, ela, a partir do momento que identificou os dois autores do crime, que chegaram e fizeram o crime efetivamente, ela terminaria o inquérito policial e encaminharia ao fórum. Certo. Né? E iriam ser responsabilizados, naquele caso que citei, um maior de idade e um adolescente. Né? O maior de idade já está na rua, né? Já foi liberado mediante tornozeleira eletrônica, uma decisão do Tribunal de Justiça, inclusive, não da comarca de Blumenau, e o adolescente está apreendido porque fez muitos roubos. Fosse o contrário, ele já estaria na rua. Ou seja, os dois autores do crime já estariam na rua. E a divisão, ela trabalha justamente para que a gente consiga abranger a nossa área, né, de atuação. Por isso que conseguimos identificar pelo menos 11 pessoas. Para ter uma ideia, a esposa de um dos presos, e ela também teve prisão decretada, ela fazia o papel apenas de acompanhar o movimento da Polícia Militar. Eles possuíam um radinho, né, um rádio comunicador que escutava a frequência da Polícia Militar, e ficava ali apenas escutando o pessoal na rua fazendo jogo. Quando a Polícia Militar era acionada e mandava as viaturas para o local, ela ligava e avisava, né, o seu companheiro, os outros comparsas, que a Polícia Militar já havia sido acionada e estaria chegando no local. Então, isso foi um trabalho muito importante, porque inclusive ela foi presa, né, por integrar uma organização criminosa. Então, assim, e apesar de não estar lá roubando, mas tinha um papel fundamental para que acontecesse aquele crime. Fundamental, e em alguns dos crimes ela foi indiciada, inclusive, como coautora do roubo. Né? Então, assim, essas pessoas,
por exemplo, elas podem pegar aí cada roubo desse, ter uma pena, né, de 4 a 10 anos. Como foi utilizado arma de fogo, né, concurso de pessoas, ela deve chegar a uma pena mínima aí de 6 anos. Uhum. Então, se você for pegar mais de 10 roubos que nós identificamos, né, para cada um, eu tenho certeza que a pena será bastante grande, e aí sim nós conseguimos tirar de circulação por mais tempo do que o comum das outras delegacias que não são especializadas. Uhum. É interessante até para o cidadão conhecer como é que funciona esse trabalho. Tem aquele sentimento de alívio de que você como profissional, tira alguém que está ameaçando, que está causando perigo, ou o sentimento do policial é mais conseguimos vencer esse, vamos dizer assim, a grosso modo falando, esse projeto, e agora vamos para o outro? Bom, sempre temos as duas vertentes. É importante também fazer rapidamente aqui uma divisão, apenas de esclarecimento, para algumas pessoas que podem não ter esse conhecimento. A Polícia Militar é a polícia que trabalha fardada. Então ela trabalha na prevenção do crime, né? É aquele criminoso, por exemplo, que vai fazer um roubo e olha na esquina, tem uma viatura da Polícia Militar ou um policial caminhando. Aí ele diz, opa, aqui eu não posso fazer porque eu vou ser preso. Quando isso não ocorre, né, que o crime já ocorreu, já aconteceu, a atribuição é toda da Polícia Civil da investigação. Então os nossos policiais, eles não usam uniformes, né, a não ser quando nós vamos cumprir mandados e fazer as operações policiais. Meus policiais trabalham de bermuda, trabalham usando bonés, né, viaturas todas descaracterizadas, e o nosso grande lema da Polícia Civil é que você pode até não ver, mas nós estamos presentes. Né? Então a gente sempre está em algum lugar fazendo uma filmagem, fazendo um acompanhamento, né? As investigações também por meios eletrônicos é muito utilizada na Polícia Civil hoje. Nós temos que acompanhar, né? Afinal de contas, quando a gente fala tecnologia, eletrônicos, Facebook, computadores, toda essa rede de tecnologia disponível hoje. Existe um profissional voltado especialmente para isso hoje, né, na DIC? Tenho, nós conseguimos, e eu tive esse cuidado de selecionar também, né, os policiais que trabalhariam na divisão com vários perfis. Né? Eu tenho um profissional formado em ciência da computação, por exemplo, que entende muito dessa parte eletrônica. Tenho um policial que tem o conhecimento de outras tecnologias. Tenho um policial que já trabalhou na rua há muito tempo, então conhece cada ponto, cada bar, cada esquina, né, dos bairros de Blumenau. Então nós conseguimos diariamente, nós sentamos todos, né, fazemos reuniões, eu pergunto qual é o andamento de cada caso, de cada investigação, né, vou me inteirando, e a partir daí a gente consegue unir esses perfis, né, para que a gente consiga aí dar uma resposta mais rápida possível, principalmente a esses crimes que são de atribuição da DIC de Blumenau. O que mais atrapalha e o que mais ajuda no trabalho do policial de uma divisão como vocês? Bom, eu posso dizer que é um trabalho muito cansativo. Né? Então, se realmente a pessoa não tiver, a expressão que a gente não tiver nascido para aquilo, né? Basicamente um sacerdócio, ele cansa. Então, às vezes, o que pode atrapalhar é esse trabalho extenuante. Né? Posso citar a última segunda-feira. Poxa, segunda-feira, vamos para a delegacia, vai ser tranquilo. Né? A nossa diligência iniciou às 3 horas da tarde e terminou às 4 da manhã de terça. Né? Então, assim, sem parada, nós não comemos, nós não paramos para tomar uma água porque não deu. Né? Percorremos 250 quilômetros, pelo menos, né? Fazendo diligências, tentando recuperar mais veículos, que conforme nós avançávamos na investigação, as informações chegavam. Então isso, né, provavelmente assim, é um ponto que os policiais, que nós mesmos como seres humanos, né, acabamos cansando um pouco, mas quem gosta disso, não, na verdade, sente falta e não quer sair, né, não quer deixar esse trabalho. E o ponto positivo, sem dúvida nenhuma, é o que tu me perguntou no início, que é aquela sensação de, primeiro, ser melhor do que o criminoso, ser mais esperto, né? Dizer para ele, olha, tu podes até ter tentado fazer algo que tu achou que seria perfeito, mas nós te achamos e nós conseguimos desvendar isso aqui, agora tu está preso. Nós somos a polícia. Nós somos a polícia, nós somos o Estado e nós somos melhores que você.
e nós sempre vamos vencer. Né? Se nós tivermos condições, se o Estado nos proporcionar isso, meios, né, materiais e humanos para combater a criminalidade, e eu sempre afirmei isso, nós nunca vamos perder para o crime. Né? A polícia, e a polícia militar, a polícia civil, enfim, sempre vai estar um passo à frente, quando temos condições. Hoje Blumenau está bem servida dessa parte, tanto as delegacias de área, né, a primeira delegacia no centro, a segunda delegacia, a delegacia da mulher, elas estão servidas de profissionais para atuar nessas áreas, e a delegacia especializada, que é a divisão de investigação criminal, também, né, com um número hoje suficiente de policiais e também de materiais para atender, né, melhor a população. E aí depois, nada melhor também do que você poder dar uma resposta a uma família, né? Um pai que perdeu um filho que perdeu um pai, uma mãe, enfim, ou recuperar os objetos, né? E dar uma resposta, dizer, olha, tem alguém cuidando de você, né? Mesmo que eu não te conheça, né? Mesmo que nós nunca nos vimos antes. Isso, exatamente. O Estado está presente, materializado, né, nos agentes policiais, e está aqui a resposta do que aconteceu com você. Também isso para nós, sem dúvida, é gratificante. Quem gosta dessa atividade, né, no final, isso tudo é muito bom também. Legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente já sentiu a chegada dessa divisão funcionando, a cidade vendo algumas coisas acontecer. É impossível que cada pessoa que tem a sua residência assaltada, ou, aliás, furtada, ou mesmo seja assaltada, é impossível cobrir todos, sim, né? Mas a gente percebe um trabalho muito bem feito pela DIC, começando e continuando também, da própria Polícia Militar, e eu acho que são mensagens para os bandidos: cuidem, que Blumenau está... a polícia está atenta ao que está acontecendo, e principalmente eu acho que a gente, porque o Blumenau está muito assustado com a violência. Sim. Então a gente precisa realmente ouvir e a gente precisa ver casos, né, de prisões e apreensões de drogas, enfim. Por isso que é sempre bom ouvir e falar com um delegado que possa esclarecer, inclusive, como funciona. Muito obrigado, mais uma vez parabéns pelo trabalho, e que vocês possam sempre nos trazer boas notícias. Obrigado, agradeço mais uma vez, né? E até para deixar bem claro para todos, muitas vezes quem acaba dando as entrevistas, aparecendo, né, um pouco mais é o delegado de polícia, mas eu ressalto sempre, né, a parceria, o entrosamento e o comprometimento de todos os policiais civis que trabalham, né, enfim, em todas as unidades, como represento hoje a DIC, né, trabalham na divisão de investigação criminal, o comprometimento de todos, que ninguém, por óbvio, faz nada sozinho, né? Então cada um fazendo a sua parte, o resultado não poderia ser diferente, e espero que nós consigamos aí prosseguir, né, com o nosso trabalho, continuamos com as condições que temos hoje, para prestar um serviço de maior efetividade e qualidade para a população de Blumenau. Perfeito. Você que está nos assistindo agora, lembre-se de seguir o site Blumenauense por Twitter ou Blumenauense, no Facebook que você está assistindo essa entrevista, ou que clicou, é o Blumenauense, e no YouTube, que é onde a gente vai exibir, é o Blumenauense também. Então sempre os endereços das redes sociais e o Blumenauense. Obrigado por nos acompanhar até agora, e voltamos com mais uma entrevista.